estou em uma estação de tratamento de esgoto na Grande São Paulo. Acabamos de completar os primeiros 5 anos do novo marco do saneamento. E esse é o meu assunto de hoje com Moisés Kona, sócio e Managing Director da Divisão de Infraestrutura do GRI Institute. Vamos falar de progressos, de aprendizados, de recomendações para a tão sonhada e necessária universalização. Vamos conversar? O GRI lançou recentemente um paper que faz um balanço dos primeiros 5 anos do Marco Legal do Saneamento e também traz propostas, considerando aí essa meta ambiciosa de universalização até 2033. Dessas sugestões que estão elencadas ali, qual que você considera ser a que tem chances de sair do papel mais rapidamente? Existe uma em particular que nós propusemos pelo lado do GRI, que é realmente a criação de um programa de capacitação para gestores públicos, principalmente estaduais, municipais, agências internacionais, em gestão contratual e regulação. Desde 2020, quando foi emitido o novo Marco Legal do Saneamento, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA, ela já vem buscando nesses 5 anos desenvolver ações, programas, iniciativas realmente de apoiar essa capacitação desses gestores públicos. Existe já uma plataforma online, de ensino à distância, que a própria agência disponibiliza para esses gestores, mas com o avanço da edição das normas de referência, a mudança constante no setor, com esses avanços na regulação, as dimensões geográficas do país também e a multiplicidade de players, é algo que precisa ser realmente reforçado conforme o setor amadurece, conforme as normas de referência e a regulação do setor amadurece. Então, a nossa proposta é a criação de potencialmente um repositório de melhores práticas em gestão contratual e regulação, cases de sucesso aqui no país, de agências que são referências também, agências infranacionais que são referências nessa matéria, mas também buscar outros mecanismos, né? Então, tanto a ANA quanto o próprio PPI vinculado ao governo federal são organizações, entidades no governo que têm essa capilaridade, que têm esse acesso realmente para chegar até a ponta, até as agências internacionais e poder capacitá-las. Algo também que é interessante pensar é que pode ser buscada também uma cooperação internacional com diferentes países, diferentes entidades com representação no Brasil, que tenha expertise para poder compartilhar com o Brasil também essas melhores práticas em regulação. E das propostas que foram elencadas ali, qual é a de implementação mais complexa? Acho que o primeiro ponto é a questão da alocação dos riscos climáticos nos contratos de saneamento básico, da prestação de serviço em saneamento básico. É um tema novo, mas ele é indispensável realmente. Então, chuvas fortes, estiagens prolongadas, diferentes eventos climáticos também que em diferentes regiões do país nós temos visto, demandam também que esses contratos, esses projetos, eles incorporem uma matriz de risco vinculada a questões climáticas também, seja através de seguros, de garantias, de um reequilíbrio contratual automático, de um fundo de contingência. Esse é um grande desafio e isso requer muito um entendimento entre a agência reguladora, as seguradoras, os concessionários, para entender realmente o impacto desses eventos. O grande ponto aqui é que, com o marco do saneamento, a gente está olhando principalmente um horizonte de universalização de 2033. Mas esses efeitos climáticos, eles vão muito além desse momento de 2033, então a gente está olhando muito além da universalização, é como tornar essas infraestruturas mais resilientes também para atender a população de uma maneira mais adequada. O segundo ponto que eu queria destacar também, entre as nossas propostas, é um estudo sobre a implementação de uma tarifa para os serviços de drenagem urbana. Particularmente, o setor de drenagem urbana dentro do saneamento, ele não conta com uma cobrança regular desses serviços para o usuário, diferentemente do que acontece com os serviços de abastecimento de água e também com o esgotamento sanitário. Esse estudo, ele apresenta alguns desafios técnicos, jurídicos e também políticos, né? Mas um ponto polêmico ali nas sugestões, né, é a proposta de que o Fundo Garantidor do FGTS, ele, na definição dos próximos exercícios das metas de distribuição dos recursos, considere ali a possibilidade de aumentar a fatia destinada a saneamento, né? A gente tem uma disparidade ainda grande dos recursos para saneamento, para habitação e infraestrutura urbana.
Na sua percepção, o que é que justifica essa diferença tão grande entre os valores e como avançar? O FGTS, ele é o maior instrumento público de financiamento para o setor de saneamento no longo prazo. E esse ponto em relação à desproporcionalidade é algo histórico. Basicamente, 80% dos recursos do FGTS eles são historicamente direcionados ao setor de habitação. Então, o que o GRI propõe realmente é que o Conselho Curador do FGTS revise no próximo ciclo os recursos que são alocados para o saneamento, de modo que esses recursos eles atendam, inclusive, a um compromisso que o país assumiu com a universalização do saneamento até 2033. Não existe uma barreira legal para que essa revisão ela aconteça, ela já é prevista na lei, simplesmente ela vai refletir uma atualização da política pública do país também, em relação à meta que existe e os recursos disponíveis. Moisés, esse paper foi lançado oficialmente numa roundtable em setembro com players do setor. Como é que eles receberam as propostas? E me conta também em relação ao poder público, como é que está sendo a mobilização? Eu sei que o PV está sendo levado para governo, agências reguladoras, parlamentares. A recepção tem sido muito positiva e muito madura. É consenso entre todos os players do setor público, do setor privado também, de que a gente precisa fazer com que o marco seja plenamente efetivo. E essas propostas, essas agendas que o GRI leva e consolidou de uma maneira muito concreta, elas simplesmente refletem isso também, né? Uma vontade de que o marco seja transformador no setor de saneamento, na vida das pessoas, da população que é impactada pela prestação desse serviço. Pelo GRI, nós temos compartilhado esse documento com agências reguladoras, com a ANA, também com o governo federal, com governos estaduais, com as agências internacionais e também no Congresso, levando a esses representantes do setor público uma visão de desenvolvimento do setor e ideias concretas que podem ser implementadas realmente para o avanço dos investimentos no setor. Que outras ações o GRI vem desenvolvendo para ajudar a impulsionar um maior desenvolvimento no setor de saneamento? No GRI, nós temos trabalhado em 3 frentes diferentes para o setor de saneamento. Então, a primeira são grupos de trabalho permanente, focados em água e esgoto, mas também em resíduos sólidos, onde nós temos uma discussão muito qualificada, inclusive com servidores públicos e nossos membros, investidores, concessionários, players envolvidos no setor de saneamento, para que nós possamos avançar nessas pautas mais técnicas, chegar a consensos técnicos realmente do que é necessário para o avanço do investimento no setor. O segundo ponto é a produção de conteúdos propositivos, como esse, mas também em diferentes setores, mas especificamente no saneamento, nós temos essas propostas, mas também termômetros de investimento, white papers e propostas que são enviadas em consultas públicas, em tomadas de subsídio, contribuições que fazemos diretamente a alguns parlamentares que trabalham com matérias vinculadas ao setor de saneamento. E por último, em terceiro lugar, uma advocacy institucional em que levamos para as mesas de discussão, para as agendas entre os investidores, essas pautas do GRI e que trazemos também os representantes do setor público para ouvirem, dialogarem e também se posicionarem nessas conversas. Obrigada, Moisés, pela conversa. Logo a gente volta a se encontrar para falar sobre saneamento e outros temas de infraestrutura.